No vídeo de hoje a gente vai criar uma campanha utilizando a estratégia de lances inteligentes do Google Maximizar Conversões, que é o tão falado CPA desejado. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como criar uma campanha em maximizar cliques e agora a gente vai criar uma em CPA desejado. Basicamente a diferença entre elas é que o maximizar cliques, o objetivo principal, como o próprio nome já diz, é maximizar os cliques, ou seja, ele não vai utilizar da inteligência do Google para poder entregar a sua campanha, tá? Ele vai maximizar ali os cliques, entregar para o máximo de pessoas possível que estão buscando pelaquela palavra-chave. Já no maximizar conversões, o objetivo é maximizar as vendas, ou seja, o Google vai utilizar do algoritmo dele ali, da inteligência dele, para poder entregar para um público qualificado, que realmente o Google entende como sendo um público que tem o comportamento de compra e que está pesquisando por aquela palavra-chave com a intenção de comprar o produto. Hoje eu utilizo o CPA desejado em 100% da minha operação, independente se for conta nova, conta antiga, se já tiver vendas no Pixel ou não. E se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Braz, eu já trabalho com o mercado de afiliados há 2 anos e meio e já vivo 100% desse mercado há 1 ano, desde setembro de 2024. E estou trazendo aqui nesse canal vídeos semanalmente, explicando para vocês como que funciona esse mercado de afiliados na gringa, como que funcionam as plataformas, os produtos e como vender e ganhar em dólar. Então se você ainda não se inscreveu, eu vou até te dar um tempinho aqui porque hoje o conteúdo merece. Já se inscreveu? Então bora para a tela do computador. Então pessoal, eu escolhi o Slinjaro para a gente fazer a criação dessa campanha em CPA, tá? Eu peguei ele aqui da MaxWeb, que ele paga uma comissão de $140, tá? E é uma comissão em CPA, ou seja, você não sofre com reembolsos, tá? Todos os produtos aqui dentro da MaxWeb são em CPA, tá? Então eu escolhi esse produto, eu já tô com a pré-sell dele criada, tá bom? Então já está direcionando aqui os botões para a página de vendas, que é essa daqui, que tem os pods e as informações todas aqui embaixo, certo? Por que eu escolhi esse produto, tá pessoal? Se a gente for fazer a garimpagem no processo que eu já ensinei, já tem vídeo aqui no canal, tá? Inclusive eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo do Ads Hunter, tá? No Ads Hunter, se a gente for analisar aqui, o Slinjaro tá com tráfego de 56 mil buscas e teve um aumento em relação ao mês anterior, certo? E aí, como eu já mencionei, inclusive no vídeo mesmo de garimpagem com o Ads Hunter, o que eu gosto? Eu gosto de pegar essa informação, né, pegar o link aqui do produto e confrontar com o SimilarWeb, porque o SimilarWeb traz os dados mais atualizados do mês atual. E aí podem ver que o produto até caiu o número de buscas, né? Caiu para 35 em relação aos 56. Porém, ainda é um volume de buscas considerável, né? Cerca de 1000 buscas aí por dia, e nos últimos dias, ó, se a gente colocar aqui por semana, ele na última semana tem aumentado o número de buscas, ou seja, então é como se o produto tivesse, né, voltando aí a aumentar o número de buscas, isso é bom, tá? E aí, qual que é a estratégia? A gente não vai rodar ele para os Estados Unidos, então a gente vai sair da manada, que a maioria da galera está anunciando para lá, e vamos focar nesses outros países que tem busca pelo produto depois dos Estados Unidos, que é o Canadá, Reino Unido e Austrália. Mais precisamente, Canadá e Austrália que eu vou estar rodando essa campanha. E se a gente for utilizar o Google Trends, né, eu já até deixei a busca dele aqui, ó, Slinjaro para o mundo nos últimos 30 dias. Vejam que o interesse por esse termo Slinjaro, né, tá maior para o Canadá e para a Austrália do que para os Estados Unidos. Então tá mais interessante a gente rodar para esses dois do que propriamente para os Estados Unidos. E se a gente for ver lá no planejador de palavras-chave, como que estava lá no mês anterior, né, em julho, Austrália e Canadá, ó, 5.400 buscas por essa palavra-chave. E olha a média de CPC, de R$ 8,98 a R$ 30. Então se a gente considerar mais ou menos uma média aqui entre esses dois, né, em torno aqui de 15 a 18 reais, né? Então tá ótimo o CPC para um produto que paga uma comissão de mais de 700 reais, né? Então essa é a análise que eu fiz, eu já estou com a pré-sell dele pronta, inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando como criar a pré-sell de cookies
tá? Que é esse modelo de pré-sell que a gente vai estar utilizando para anunciar, tá bom? Então bora lá para o Google para a gente iniciar o processo de criação dessa campanha. Aqui no Google a gente vai escolher o objetivo de vendas, tá? Vamos adicionar aqui a meta de conversão. Então aqui eu vou colocar a minha meta que eu já tenho criado de weight loss, que por ser um produto de emagrecimento, tá? Eu vou remover as outras aqui, vou deixar só a de emagrecimento. Vamos clicar em continuar. Tipo de campanha para rede de pesquisa. Visitas ao site. Clique em continuar. Vamos dar um nome aqui, né, para o produto. Como que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Eu gosto de colocar a sigla da plataforma, no caso MaxWeb. Depois o nome do produto, Slinjaro. A data que eu estou criando a campanha, 26/8. E o país que eu vou estar anunciando. Então vou colocar aqui Canadá. Certo? A gente clica em continuar. Iniciar uma nova, porque já tinha uma campanha aqui já de rascunho na conta, mas a gente desconsidera. Estratégia de lances. A gente vai marcar conversões, né? Que esse é o objetivo, né? E a gente vai marcar esse aqui, ó, definir um custo por ação desejado, que é o CPA desejado. Como o valor da comissão desse produto é $140, ou seja, dá em torno aí de R$760 mais ou menos, então já vamos começar um pouco agressivo nessa aqui, em torno de R$800. Então eu gosto de começar a campanha com o valor de CPA em torno ali do valor de comissão do produto, já para entrar no leilão mesmo, né, e não ficar demorando ali dias ali tentando encontrar o CPA ideal para poder destravar a campanha. Então eu já gosto de começar ela destravada. Então em torno de 800, vamos clicar em avançar, desmarco as duas redes, então eu não utilizo rede de parceiros, tá, na minha estratégia, e muito menos a rede de display, que a gente não utiliza essa daqui porque essa é uma outra estratégia focada só em display. Então para a gente que está anunciando na rede de pesquisa, jamais a gente tem que deixar essa opção marcada, tá, para não tomar cliques indesejados. Vamos inserir o local que a gente vai anunciar, então vamos colocar aqui Canadá. Eu vou colocar os dois países, eu vou colocar... Ó, cliquei para excluir sem querer. Canadá e Austrália. E vamos negativar aqueles países, né, que é os principais que a gente não quer que o nosso anúncio apareça. Que é Brasil, Índia. A gente pode colocar aqui também Rússia, China. Beleza. Aqui em opções de local, a gente marca presença, porque a gente quer que o nosso anúncio apareça só para quem está realmente presente nesses locais, né? Austrália e Canadá. Idioma, a gente desmarca aqui o português para ele trazer todos os idiomas, então independente do idioma do dispositivo que o usuário está utilizando, o anúncio vai aparecer para ele. A gente pula essas opções e clica em avançar. Vai aparecer essa tela aqui do IA Max, que é esse recurso novo, né, que foi lançado esse ano aqui no Google, mas não é o nosso objetivo, então a gente pode avançar e ignora essa opção. Tá? Palavra-chave. Como a gente está utilizando uma estratégia de lances inteligente, a gente vai utilizar uma palavra-chave em ampla. Então vai colocar Slinjaro em ampla, sem colocar aspas nem as chaves, ou seja, a gente quer dar total liberdade para o Google trazer os termos que o algoritmo entender que a pessoa está pesquisando e tem intenção de comprar. Então, Slinjaro em ampla. Aí que a gente vai colocar a nossa URL final, ou seja, a URL aqui da nossa pré-sell. Beleza. Então a gente pode estar colocando aqui Security Order, né, que seria compra segura. E aqui a porcentagem de desconto que o produto tá, que é 70%. A gente coloca 70% off. E agora vamos para os títulos e as descrições. Eu gosto de preencher com todos os 15 títulos, tá? E coloco e fixo em primeira posição alguns títulos com o nome do produto para deixar a qualidade do anúncio excelente. Eu já estou aqui com os títulos gerados, inclusive eu até usei o ChatGPT para gerar aqui as ideias, tá? Então a gente está copiando aqui para facilitar. Então eu gosto de colocar os
3 primeiros com o nome do produto e o restante eu vou colocando como oferta, desconto, frete grátis. Nunca a gente vai utilizar esses campos para falar do que se trata o produto. A gente sempre vai utilizar para fazer a venda, para falar dos valores, falar da oferta, né? Falar de frete grátis, de desconto, de que é um acesso da página oficial. E a gente fixa alguns títulos na primeira posição, tá? Para a gente deixar o anúncio excelente. Já vou mostrar para vocês aqui a quantidade. Copiar aqui a descrição. Beleza, preenchi com todos os títulos e 2 descrições. E agora a gente vai fixar na primeira posição os títulos que contêm o nome do produto, que são esses 3 primeiros. Aí logo aqui abaixo vem mais 2. E lá no final tem mais um. Seis títulos fixados na primeira posição, contendo o nome do produto, e a qualidade já vai ficar excelente. Beleza? E vejam que todos os títulos, ó, são voltados para oferta, para venda. Tá? Nenhum está falando o que é o produto ou para que ele serve. Sempre é site oficial, o local que o usuário está buscando, frete rápido, no caso, né? Se fosse Estados Unidos que o frete é grátis, colocaria free shipping, mas como é do Canadá e Austrália que a gente está anunciando, frete rápido. Porcentagem de desconto, valor do pote, o valor monetário, né, do desconto, tempo de garantia e assim por diante. 2 recursos que eu gosto de utilizar esse keyword, porque ele vai trazer exatamente o termo que o usuário pesquisou lá na rede de pesquisa, e se o termo for maior do que os 30 caracteres do Google, ele traz o nome que eu deixei fixado aqui, que inclusive eu sempre gosto de trazer na frente do nome do produto esse TM, que transmite mais credibilidade, né, pro produto, né, para parecer que é realmente oficial. E esse location, que ele traz o nome da cidade que o usuário está fazendo a pesquisa. Tá? Então, Slinjaro e o nome da cidade. Inclusive aqui até está errado, eu tenho que alterar. Posso estar colocando aqui o nome do país que está sendo anunciado ou alguma coisa relacionada, né, para quando não conseguir trazer o nome da cidade por conta da quantidade de caracteres, ele substitui pelo que está aqui. Então a gente pode até fazer o seguinte, que é igual esse daqui, ó, que tá frete grátis para e a cidade, né? Que no caso aqui, se não conseguir trazer o nome da cidade, ele vai trazer your home. Então a gente pode pegar esse mesmo formato e colocar aqui, só que ao invés de frete grátis, a gente substitui por desconto limitado, por exemplo, né? Discount limited, discount to, então desconto limitado para, e vai trazer o nome da cidade que a pessoa pesquisou. Se não conseguir trazer, se o nome for muito grande, ele vai trazer, vamos substituir aqui por your city, sua cidade, certo? Então beleza, esses são os títulos e as descrições, e agora vamos adicionar as extensões, tá? Vamos adicionar aqui alguns site links. Deixa eu já pegar aqui os modelos. A gente clica aqui para adicionar e vamos adicionar, pode ser 4 site links. E aqui também, pessoal, todos os recursos a gente vai focar sempre na oferta também, tá? Não vai falar do que é o produto. Sempre utilizar todos os campos para falar de desconto, de oferta, de garantia. E beleza, 4 site links. Agora a gente coloca os link, né? O link de afiliado. Usa aquele recurso do hashtag 1 no final para ele diferenciar cada site link, né? Para ele não identificar como sendo o mesmo link em todos.
Então é só colocar um hashtag 1, 2, 3 e 4 em cada um. E a gente clica aqui em criar, beleza, site links criados. Vamos adicionar também as frases de destaque. Beleza, 4 frases de destaque. Clique em salvar, aplicar e vamos adicionar também uma promoção. Que a gente tem sempre que se atentar à linguagem, né, do anúncio. No caso, como está em inglês, né, então a gente coloca o idioma em inglês e a moeda, que é em dólar, né, USD, e o desconto, que a gente pode optar pelo desconto monetário ou percentual. Eu gosto mais do percentual, então a gente coloca aqui 70%, Slinjaro oficial. A gente pode até colocar Slinjaro com o TMzinho aqui também. Beleza. Aqui a gente coloca o link de afiliado, também o link da nossa pré-sell. Clique em salvar e aplicar. Vamos adicionar também snippet estruturado. Aqui também se atentar ao idioma. Coloca aqui types e vamos adicionar aqui 3 snippets. Beleza. A gente clica em criar, salvar e pronto. Os principais recursos que a gente precisa no nosso anúncio foram criados. A gente clica em concluído, clica em avançar. Vamos especificar aqui o orçamento, aí o orçamento vai de acordo com o seu caixa, tá? Eu recomendo que não seja menos que 200 ou 300 reais, tá? Para dar uma liberdade para o Google poder trabalhar durante o dia, né, seu orçamento. Deixa eu confirmar aqui a identidade, só para ele poder seguir. Então eu vou colocar um orçamento aqui de 300, clicar em avançar. Esperar o Google fazer a análise dele e verificar se tem algum erro para a gente corrigir. Pronto, pessoal, nossa campanha está qualificada e pronto para ser publicada. Então é só a gente clicar aqui em publicar campanha. Ele vai avisar que pode ter alguma informação faltando, mas se ele liberou o botão de publicar é porque tá ok. Às vezes ele dá algum aviso, aqui é por questão da forma de pagamento na conta, mas aí pode ignorar e só clicar em publicar. Beleza, a nossa campanha está criada, né? Se a gente vir aqui agora a nível de campanha, ela vai entrar em aprendizado, né? Vai estar em análise durante alguns minutos, o Google vai analisar a nossa URL e daqui a pouco a campanha já está pronta e já vai começar a gerar impressões. Em relação às segmentações, como a gente está trabalhando com CPA, então não precisa de segmentar dispositivos, a não ser, dependendo do produto, que você queira fechar às vezes o computador e rodar só para celular, mas como eu estou rodando em CPA, eu vou deixar a princípio tudo aberto, inclusive o público-alvo também. Inclusive o público-alvo eu vou deixar ele todo aberto, não vou segmentar nenhuma idade a princípio, porque a ideia do CPA é justamente o Google entregar para o público qualificado. Então subentende que independente da idade que vai estar clicando ali no seu anúncio, é porque o Google entende que aquele usuário tem intenção de compra pelo produto. Então a princípio eu deixo tudo aberto e na medida que a campanha for rodando eu vou fazendo as segmentações necessárias e negativando algum termo ruim que for surgindo. E também não negativo nenhuma palavra-chave a princípio, tá? Então a gente deixa a palavra-chave padrão em ampla, Slinjaro, e não negativo nenhum termo. Eu só vou passar a negativar depois que a campanha estiver rodando e eu for analisando que tem algum termo sujo ou que esteja gastando e não trazendo vendas e que faz sentido eu estar negativando. Então pessoal, essa é a forma que eu trabalho com o CPA desejado. Mostrei aqui para vocês como eu faço a criação da campanha de forma completa, o passo a passo. E o que eu faço de segmentações depois, né, que no caso, como estou trabalhando com CPA, não costumo segmentar nada, já deixo tudo aberto, inclusive idades e dispositivos. A ideia é deixar o Google trabalhar mesmo e entregar
a sua campanha, porque ele vai trazer para dispositivos, termos e idades que convertem. E já passei um pouco também dessa análise, né, que a gente tem que fazer em relação aos termos e negativando conforme for trazendo. E é assim que eu faço na minha operação. Se você quer saber mais como que funciona todo esse processo, né, desde a garimpagem dos produtos, criação das campanhas, como que eu faço a análise e a escala dos produtos, te convido a conhecer o meu curso, o Método Dólar Pro. Nele eu te ensino passo a passo completo, com mais de 100 aulas explicando nos mínimos detalhes o que você precisa fazer para começar do jeito certo no mercado de afiliados na gringa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e começar já a faturar em dólar ainda esse ano. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que eu estou postando toda semana. Deixa seu comentário aqui se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão. E valeu, pessoal, até o próximo vídeo.